Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de histórias. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Shannon Wiseman e o pé na churrasqueira. Como sempre, antes de começar eu tenho que pedir para você se inscrever no canal, que a gente tá tentando chegar aos 50 mil inscritos. E também eu tenho que dizer quais são os gatilhos do vídeo de hoje. Principalmente membros amputados. Só que a gente vai falar sobre um acidente de avião, um membro amputado por conta desse acidente. A gente vai falar um pouquinho sobre decomposição, ossos. Nossa história começa na cidade de Maiden, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no ano de 2007, quando um homem chamado Shannon Wiseman estava fazendo o que ele sempre fazia. Ele estava participando de leilões de objetos abandonados em garagens alugadas. Como assim? Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas alugarem garagens ou armários para deixar as suas coisas, objetos aleatórios, móveis, coisas que pertenciam a pessoas que morreram, o que você quiser. Eles alugam uma garagem ou um armário e deixam seus objetos lá. Porém, quando uma pessoa deixa de pagar o aluguel da garagem e não responde às cartas nem às ligações do proprietário da garagem, ele perde a posse desses objetos. Literalmente, está tudo no contrato, você deixa de pagar a mensalidade. Tudo que está lá dentro agora pertence ao dono da garagem. E, normalmente, o que os donos fazem é vender esses objetos. Então, quando eles precisam esvaziar o espaço, nada melhor do que um leilão onde as pessoas dão uma olhada em todos esses objetos e dão uma oferta pelo que eles quiserem comprar. Um belíssimo dia, Shannon estava de olho em uma churrasqueira de jardim, aquelas redondas que a gente vê muito nos Estados Unidos, sabe? Aquela que o carvão fica fundo, e aí eles... Na minha opinião, a comida ficou com gosto de fumaça, mas tudo bem. Ele estava de olho na churrasqueira e ele conseguiu comprar a churrasqueira por, bem baratinho, super barato. Ele levou a churrasqueira pra casa, já pensando em limpá-la e já usar fazendo os hambúrgueres, mas aí... Quando ele abriu a tampa, ele viu uma coisa lá dentro. Pedaço de carne podre, carvão, não, um pé. Tinha um pé que foi removido do corpo de alguém. Estava parcialmente decomposto dentro da churrasqueira. Então ele entrou em pânico. Ele colocou o pé de volta na churrasqueira, a churrasqueira de volta no carro e voltou para a garagem onde ele comprou esses objetos. Ele estava bem assustado com a situação, conversou com o proprietário e disse que todo mundo que comprou alguma coisa daquela garagem devia ser contatado, porque vai que tem outras partes de corpo de pessoas dentro daquela garagem, né? Ele já estava assim pensando que um serial killer alugou aquela garagem e escondeu objetos e partes de corpos lá dentro e, sabe, tem um corpo inteiro desmembrado que agora foi distribuído por toda a cidade, algo assim. Mas o proprietário não estava nem aí, não dava a mínima. Ele disse, não é problema meu, é sua churrasqueira, agora você faz o que quiser com ela. Então, se tinha parte de corpo nessa garagem, dane-se, e agora eu liberei a garagem, outra pessoa vai botar objetos aí, fechou e acabou. Ok, então o Shannon voltou para casa e decidiu ligar para a emergência, pedir por ajuda. Avisa a polícia, eu achei um pé, eu não sei o que fazer. A atendente ficou bem confusa no início, quando ele falou, então, eu acabei de comprar uma churrasqueira e tem um pé dentro, e eu não sei o que eu faço com esse pé. É um pé humano. Policiais foram até a casa dele, deram uma olhada no pé e decidiram levá-lo como evidência, porque realmente precisava ser analisado, descobrir de onde veio aquele pé, quem era o dono da garagem alugada, tudo isso, né? Então eles levaram pra investigação. Mas o Shannon... Quando eles disseram, né, a gente vai levar o pé pra ele ser analisado, a gente vai ter que analisar o DNA, investigar isso aí, porque realmente pode ser uma vítima de assassinato. E o Shannon disse, não, vocês não podem levar o pé, é o meu pé. Não, você tem os dois pés no seu corpo, esse pé não é seu. E ele falou, não, eu comprei esse pé é meu. Eu paguei pela churrasqueira e tudo que vinha dentro. E esse pé veio dentro, então esse pé é meu. Obviamente os policiais levaram o pé para ser analisado e investigado. E ficaram bem irritados com essa atitude do Shannon, né? Porque, querido, pé amputado, o que você quer com um pé amputado? A pessoa que estava alugando aquela garagem e parou de pagar o aluguel era um homem chamado John Wood. Quando soube da história, ele logo se lembrou daquele pé. Era o pé dele. Anos atrás, John e seu pai estavam viajando de avião. Aqueles aviões pequenininhos que só cabem 2 pessoas, sabe? Os dois tinham carteira de pilotagem de avião e eles tinham aquele avião. Era da família dele, pelo que eu entendi. Infelizmente, naquele dia, o avião caiu. Não foi possível aterrissar de maneira segura e o seu pai faleceu na queda. John foi levado para o hospital, onde foi necessário amputar o seu pé da canela para baixo e também foi concluído que
O avião caiu porque ele estava sob efeito de drogas, ele era o copiloto naquele dia e foi culpa dele. A queda do avião foi culpa dele. Tinha um problema de vício de drogas e, pelo que eu entendi, ele continuava com esse problema agora, quando a polícia foi falar com ele sobre o assunto. Na época, depois de se recuperar da queda, ele decidiu ficar com o pé, né? O pé era dele, ele perdeu o pé. E ele queria ter uma memória daquele dia, ele esperava que aquilo pudesse motivar ele a parar de usar drogas, né? Tipo, literalmente, meu pai morreu porque eu estava copilotando o avião sob o efeito de drogas. Alguma coisa precisava ser feita. E por algum motivo, ele achava que o hospital entregaria só os ossos do pé pra ele. Ele achava que eles iam limpar e entregar só os ossos, mas não, claro que não. O hospital não dava a mínima se ele queria o pé de volta ou não. O hospital só pegou o pé amputado e devolveu pra ele num saco. O John, ele não sabia o que fazer com esse pé. Ele pensou em congelar, ele tentou usar fluido de embalsamamento pra mantê-lo conservado. Mesmo assim, ele não tinha ideias, não sabia o que fazer e o pé estava se decompondo na casa dele. Ele não tinha onde botar aquele pé. Então ele colocou dentro da churrasqueira, que era um bom lugar para esconder o pé. Colocou dentro da churrasqueira e deixou naquela garagem alugada. E ele esqueceu, ele se mudou, ele foi para outro estado e esqueceu de pagar o aluguel da garagem também. Então agora o pé estava nas mãos de outra pessoa e a polícia estava procurando por ele. Bom, então agora tudo resolvido, como vocês devem imaginar. John quer o seu pé de volta. O pé dele, por direito, nasceu na perna dele, aquele era o pé dele. E ele não se importava com a churrasqueira, ele só queria o pé de volta. Mas o Shannon não queria devolver o pé pra ele. Imaginem que loucura, você amputou um pé, deixou o pé num lugar, outra pessoa vai lá e compra o seu pé e não quer devolver. É o seu pé. E agora o Shannon estava tentando ficar famoso com a história do pé. Ele literalmente estava dando entrevistas, cobrando para as pessoas verem a churrasqueira sem o pé, só a churrasqueira, e estava tentando fazer daquilo uma atração turística, uma história, mesmo com o pé ainda no laboratório sendo analisado ou simplesmente esperando que o John fosse buscar, porque a polícia também não dava a mínima se ele queria o pé de volta ou não. O pé era do John. O cara até fez camisetas com Foot Smoker Grill, I'm friends with the Foot Barbecue Guy, alguma coisa assim, eu vou botar a imagem aqui. E aparentemente estava vendendo, tinha gente interessada na história a ponto de comprar camisetas sobre o cara que achou um pé dentro de uma churrasqueira. Ele achava que aquele era o seu momento de fama e ele ia aproveitar. John Wood, o dono legítimo do pé, foi até lá pedir pelo seu pé de volta, cara a cara com ele, e dizer: olha só, cara, eu quero meu pé de volta. E a mídia local decidiu fazer uma conferência pro John para discutir sobre esse pé que estava com a polícia. Quem deve ficar com o pé? Quem é o dono legítimo desse pé? O cara que nasceu com o pé ou o cara que comprou o pé? Shannon apareceu no meio dessa conferência com a mídia para dar a sua opinião. Obviamente, eu não entendo por que já não convidaram ele de início, mas ele tinha que aparecer. E o seu bordão era Finders Keepers, o equivalente em inglês para achado não é roubado ou quem acha pode ficar. Eu achei, é meu. Você não dava a mínima pra esse pé até o momento em que eu achei esse pé. E aí o John tava tipo: não é que eu não dou a mínima pra esse pé, eu não sabia o que fazer com o meu pé, então eu guardei meu pé. E aí eu esqueci do meu pé. É diferente. A polícia, é claro, decidiu que o correto era devolver o pé pro John. O pé dele e pronto. Então, ele mesmo começou a dar entrevistas com o seu pé amputado. Agora o Shannon, perdeu o pé. Ele não queria admitir derrota de jeito nenhum. Ele contratou um advogado, decidiu processar o John pelo roubo do pé. Porque aparentemente o pé era pra ele uma oportunidade de negócios. E ele perdeu o pé, ele perdeu uma oportunidade grande de business, de dinheiro mesmo. Por fim, os dois concordaram em participar de um programa de TV chamado Judge Mathis. Judge Mathis, ou Juiz Mathis, que deveria ouvir os dois lados da história pela primeira vez e decidir quem deve ficar com o pé. Ótimo. O juiz declarou que John deveria sim ficar com o pé, mas pela perda financeira, ele realmente ouviu a história do cara dizendo: eu achei um pé e as pessoas queriam ver o pé, muita gente queria pagar pra ver o pé e agora eu não tenho mais o pé, então eu perdi uma oportunidade de negócio. Então, pela perda financeira, o juiz literalmente disse que John deveria pagar aproximadamente, ele fez um aproximado assim, ele não deu uma quantia perfeita, mas aproximadamente $5.000. $5.000 pro Shannon pelo pé.
perda de negócios, investimento que não deu certo. Me digam também a opinião de vocês nos comentários, por favor, porque não faz o menor sentido. O cara tem que pagar pra ter o próprio pé de volta. Enfim, eu não sei como ele chegou na conclusão de $5.000, mas o valor foi pago e tudo se acertou entre os dois. Mesmo assim, pelo que eu entendi, o Shannon ficou bem abalado com essa história. Tipo, depois que tudo acabou, ele ficou decepcionado, como se ele tivesse de luto pelo seu negócio que não deu certo. O John ainda precisava fazer alguma coisa com aquele pé. Ele também, pelo que eu entendi, o juiz Mathis deu a ele a oportunidade de fazer um programa de reabilitação e finalmente se livrar do seu problema de drogas. E eu acredito que deu certo, graças ao juiz. E ele está limpo até hoje, eu acho. Bom, ele ainda precisava fazer alguma coisa com aquele pé. Ele não podia ficar com o pé em decomposição na sua casa pro resto da vida. Ele decidiu que deveria remover a carne dos ossos e fazer um pequeno memorial, só com os ossos. Mas remover a carne de ossos de maneira segura em um laboratório nos Estados Unidos custa $15.000 e ele não tinha $15.000. Então ele desistiu da ideia. Até que um dia uma mulher foi até ele. Ela trabalhava com ossos de animais. Era o tipo de pessoa que fazia tipo peso de papel com crânio de um rato, ou um peso de papel com o crânio de um passarinho, ou então o esqueleto inteiro de um passarinho, e ela montava o esqueleto para o esqueleto ficar em pé, e aí as pessoas compravam o esqueleto do passarinho em pé, sabe? Esse tipo de obra de arte, que eu não sei descrever o nome. Ela trabalhava com isso e ela ofereceu para limpar os ossos da perna dele e fazer um molde em resina. E ele disse, ok, ótimo, perfeito, maravilhoso, deixou lá com ela. E ela fez um molde, não, uma escultura de resina da perna dele, que foi bem legal, ela fez de graça também, que foi ótimo pra ele. E agora ele tem os ossos em algum lugar na sua casa. E é isso. Ainda bem que deu tudo certo no final, né? Tudo se arranjou. Pelo que eu entendi, o Shannon realmente demorou pra aceitar que não ia rolar mais. Ele realmente, sabe, ele teve um momento assim de lampejo, assim, de meu Deus, eu vou ficar famoso. Esse é o meu momento. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada pelo like, pelo comentário e por se inscrever no canal. Muito obrigada Marina Barbosa, Fábio Matheus e Ana Paula Cândido por serem membros do canal. Se você tá assistindo até aqui, você também pode ser membro do canal. Você pode mandar um valeu, que é um coraçãozinho que vai estar lá embaixo. Você pode mandar um pix. E é isso. Muito obrigada por assistir. Como sempre, muito obrigada pelo seu apoio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!